Por onde começar a falar do dia de hoje, tá? A gente amanheceu naquele lugar lá, né, que eu mostrei pra vocês ontem. A gente tava muito cansado, então o meu plano era acordar às 5 da manhã e eu acordei às 8. A gente tava muito exausto, meu pé tava doendo muito, não de caminhada, viagem nem nada, mas porque no dia anterior a gente fez uma gravação que exigiu de eu ficar com o pé assim parado no chão, enfim. E aí eu saí já com o pé doendo, então naquele dia eu tava destruído. E a gente descansou ali, ficou bom tempo, mais do que a gente esperava. E a gente conseguiu sair pra começar a pegar carona umas 10 e pouca. Não era quase 11, era 10 alguma coisa. Bom, e aí, né? Aí a gente tomou café lá com o pessoal que deixa a gente acampar. Acampar, né? Montou a barraca e acampar. Tomou café e fomos andando pro mesmo lugar que a gente tava tentando pegar carona no dia anterior. Segunda vez que uns indianos param. E um é pra falar ontem, né, no caso, que era pra gente ir lá, que ele levava a gente pra estação de trem, ou onde tinha estação de trem, sendo que ele tá pedindo carona. E hoje simplesmente falou várias e falou assim, onde tá seu carro? Que carro, meu filho? A gente tá no meio do nada com placa. A gente tava, tipo, pedindo informação com as placas, ele achou, tem internet, eu não tô entendendo o negócio. Mas vamos lá, ainda são o quê? 10 da manhã, quase 11, tem bastante tempo. A gente tem o limite da sombra da árvore. Se ela chegar aqui, fudeu. E é isso. Bora. Só que tava passando quase nada de gente. A árvore agora tava dando uma sombra muito maior, porque tava mais cedo, só que não passava nada de gente. A gente pensou, tá, vamos andar mais um pouco, onde vai vir uma rua. E aí vai entrar outra rua, né, de carros por essa estrada. A gente chegou, gente, era uma rua de terra. A gente olhou no Maps, né? E aí chegou lá, era uma rua de terra, não tinha nada, Eu acho que era pra ir pra uma fábrica, alguma coisa assim. Eu não sei o que era aquela rua. Só sei que não era a rua onde passava alguém. Ah, gente, tá fazendo barulho? É do ventilador aqui do lado. Daqui a pouco eu chego nessa parte que eu tô no teto agora, de verdade. Bom, a gente foi andando mais, então, né, até que chegou numa ponte. O Luiz falou, tô vendo aqui no mapa que tem uma ponte ali na frente. E aí essa sombra vai se manter, né? Não importa se o sol é de meio-dia, se é de, né, das 7 da noite, porque aqui o sol dura bastante tempo, porque a gente tá no verão. Então tá, a gente foi pra esse viaduto lá, pra essa ponte. E aí, do nada, do completo nada, começou a vir muito carro. Muito carro. E aí a gente, não, acho que, né, começou um fluxo, tipo, hoje é domingo, então o que a gente pensou? Deixa eu tirar daqui por causa do microfone. O que a gente pensou? Tá vindo muita gente de passeio, né, tipo, deu o horário, eles não querem sair muito cedo, porque é domingo, tipo, né, aproveitar ainda um pouco, e já tá no período da tarde, né, começar a sair de tarde, pegar a estrada de tarde, pensamos nós, com os nossos botões. Então, tá só um fluxo muito alto nesse horário. E aí, mesmo assim, ainda ninguém parava, gente. Ninguém parava, o pessoal passava reto e a gente sabia que o pessoal podia até ajudar a gente. A gente ficou numa parte assim, que era uma rua reta, e aí vinha uma outra virava. E essa que virava era pra ir pra onde a gente tinha que ir. Só que aí depois a gente descobriu que essa que virava também poderia fazer o retorno pra Lisboa. Então muita gente tava passando, tava indo pra Lisboa. Ok. Aí essa outra que vai reto, a gente pensou, dá pra gente ir pra essa cidade também. E lá a gente tenta pegar um retorno que vai para onde a gente queria ir. E mesmo assim, a gente colocando na placa lá para essa cidade também, além da outra, a gente a principal, né, seria Évora, eu acho que é assim que pronuncia, e uma outra lá que eu nem lembro o nome agora, que aí depois a gente ia fazer o retorno, pra gente sair daquele lugar também, que aquele lugar era o fim do mundo. E mesmo assim ninguém parava. Aí eu falei, não, eu vou começar a dançar. Eu acho que eu não tenho esse vídeo, se tiver tá aí na tela. Eu vou começar a dançar assim com a plaquinha. E tipo, pra ver, né, tentar ficar extrovertida, feliz, pra ver se o pessoal para. E aí o pessoal começou a dar um sorriso até que parou. Funcionou, gente, funcionou ficar dançando. Um casal parou, a gente entrou e eles estavam indo justamente pra Évora, ou Évora, não sei como é que pronuncia. Justamente pra essa cidade, maravilhosos. Eles ainda falaram assim, eu não lembro os nomes, o vídeo do Luiz, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dele, ele fala já os nomes das pessoas, se eu não me engano. Eu não decoro os nomes, mas, bom, eles eram um casal jovem, assim, acho que na faixa dos 30 e poucos anos, e aí eles até perguntaram várias coisas pra gente sobre viagens, sei mais o que, e falaram que eles não teriam coragem, que a única coragem que eles teve foi de pegar um motorhome, e eles odiaram. Aí a gente ficou, nossa, pegou um motorhome e odiou, meu Deus, meu sonho era ter um motorhome. Aí eles falaram que no dia que eles pegaram um motorhome, teve tempestade, granizo, tudo mais, eu falei, mas a culpa não é do motorhome, né, a culpa é do clima, mas enfim. Aí teve esse casal. Eles foram deixar a gente exatamente no ponto que a gente precisava para pegar carona um pouco mais distante. Eles deram dicas do que colocar na placa, que as pessoas conhecem e tal.
maravilhosos. Aí a gente foi lá, passou no supermercado, comeu alguma coisa, comprou água e ficou lá fazendo um sinal pra carona. E eu continuei dançando, né? E ali o pessoal era muito mais feliz, sabe? Todo mundo passava sempre sorrindo, assim, e tal. E um cara passou pela gente, negou a carona, só que aí depois ele foi pra sei lá na onde e voltou. Ele deu até um retorno que ele não podia fazer. Voltou simplesmente, buzinou pra gente, a gente foi lá, era um cara de Cabo Verde, anjo. E aí ele começou a buzinar, a gente foi lá e ele falou, tô indo pra Espanha. Tô indo pra Espanha? Ele, sim, tô indo pra Bilbao, que é bem no norte. Então, tipo, o mapa eu vou tentar deixar aqui, o mapa da Espanha, onde a gente tava, onde é Madrid e onde ele tava indo. Tipo, dava pra ele deixar a gente em algum lugar ali perto de Madrid. E ele nem sabia onde poderia ser. A gente falou, o que tal Salamanca? Que aí dá pra fazer sua rota, né? Você não desvia do seu caminho e a gente depois pega uma carona pra Madrid. E por isso que eu postei nos meus stories que eu ia pra Salamanca. A gente conseguiu carona pra Salamanca. E aí, do lado dele, tinha um outro cara, um moleque, que ele tava, assim, bem desligado, assim, não tava ligando muito pras coisas, a gente sentiu. E aí, ele pediu, coloca aqui Salamanca, né? Porque a gente falou pra ir pra Salamanca. E aí, ele pôs Salamanca e beleza, a gente tá indo. E aí, eu escutei eles conversando em algum momento sobre pedágio. Pelo que eu tinha entendido, ele perguntou pro menino, aqui tem pedágio? Aí ele falou, não tem pedágio. Ok, eles estão desviando do pedágio, beleza. Só que o caminho começou a ir em direção a Madrid. Aí eu pensei assim, tá, deve ser porque nesse caminho não vai ter pedágio. Foi o que eu pensei, né? Por isso que não tá indo na rota mais óbvia pra ir pra Salamanca. E aí continuou indo pra Madrid. Continuou indo pra Madrid e eu tô assim, mas gente, tá estranho. Eu comecei a falar com o Luiz, eu acho que a gente tá indo pra Madrid. E aí eu olhei no Maps dele e tava escrito Madrid. E a gente ficou assim, tá escrito Madrid, será que ele sabe que a gente tá indo pra Madrid? Ou será que ele não tá indo pra Madrid? Aí eu fiquei pensando, tem um negócio do pedágio, ele deve estar desviando pra não pagar pedágio. Ok, fiquei com isso na cabeça. E, gente, o carro, ele tá muito. Eu tava ficando zonza já dentro daquele carro. Uma prova. Isso daqui era um negócio de amendoins. Tá aqui, ó. Amendoim. Olha isso, gente. Olha isso. Virou uma pasta de chocolate. Tava muito quente. E tá, beleza. A janela do carro dele também era uma van. Não abria a parte de trás, só um lado e abria muito pouco. E o menino que tava na minha frente, simplesmente ele ficava fechando a janela dele, porque só ele importa no planetinha. E o outro lá abriu a janela. O moço que tava dando carona, extremamente educado, muito gente boa, muito simpático, conversou com a gente. Ele falou que assiste vídeo de viagem, assiste Nome de Raiz, por exemplo, que o Luiz também às vezes assiste. Enfim, eles ficaram ali conversando, falando com a gente. A gente ficou ali conversando. E ok. Ele falou que é casado com uma brasileira, inclusive. Falou que a gente tem que ir em Cabo Verde, que tá ficando famoso entre os brasileiros agora. Ok. Super simpático, super gente boa. Fez algumas paradas pra gente tomar uma água, dar um respiro, porque o carro tava muito quente. Extremamente simpático. Beleza. Aí teve uma parte que tava, tipo, a gente já tava praticamente em Madrid, né? E nós já não tava olhando mais o Google Maps, porque o meu celular descarregou. E eu não usei o carregador portátil nele também, porque o carro tava muito quente, meu celular tava pelando, assim, ao nível, gente, de eu colocar a mão nele, assim, e machucar minha mão de tão quente. Então eu preferi não colocar ele pra carregar e eu parei de olhar o Maps. Beleza. Aí começou a aparecer, vocês estão entendendo, tinha duas placas, uma do lado da outra, escrita Madrid, gigante, com um monte de estrela em cima. E depois apareceu uma outra placa gigantesca, Madrid. Aí eu tô assim, ok, a gente tá oficialmente em Madrid. E esse cara, ele já percebeu que a gente tá em Madrid, né? Porque tem muitas placas falando Madrid, Madrid o tempo todo. E durante o trajeto sempre tinha uma placa de Madrid nessa direção, Madrid nessa direção. Então a gente chegou à conclusão de que ele tava sendo muito gente boa e ia levar a gente pra Madrid. Só que ele não comunicou isso pra gente, a gente tava esperando ir pra Salamanca. Beleza. E aí, do nada, quando a gente chegou meio no centro assim de Madrid, ele parou numa esquina e falou assim, beleza galera, eu vou deixar vocês aqui, porque a gente já tá no centro de Salamanca. Aí a gente ficou assim, ele ainda não sabe que a gente tá em Madrid, ele simplesmente não percebeu que a gente tá em Madrid. E aí a gente só ficou em silêncio, beleza, obrigada, agradeceu um monte, pegou as mochilas, muito obrigada, trocou o Instagram, legal. E ele entrou dentro do carro e a gente ficou assim, eu até gravei um vídeo, tá no
chat de transmissão lá do meu Instagram, né? Quem não me segue lá, Luana Marcelina, e entra no chat que tem um vídeo logo em seguida, gente, que a gente desceu do carro e fez aquele vídeo. E assim, a gente ficou se perguntando, será que agora que ele entrou no carro e pegou o Maps, né, pegou o Waze para colocar a trajetória dele até Bilbao, ele percebeu que ele chegou em Madrid? Ou será porque, tipo, ele pode ter entregado pro menino de novo, pedido para ele colocar Bilbao, que é onde eles vão, e aí ele nem percebeu que ele parou em Madrid. Tem essa chance também. Simplesmente a gente chegou em Madrid e, tipo... eu não sei como que uma pessoa dirige até uma cidade sem saber que ela tá naquela cidade. Mas tá, chegamos em Madrid, finalmente. E aí, a gente decidiu pegar um Airbnb barato. Isso porque em Madrid é uma cidade muito, muito grande. Até a gente conseguir encontrar um lugar para acampar aqui, porque não é permitido acampar na Espanha. Então a gente ia ter que ou pedir permissão para alguém, igual a gente fez em Portugal, ou encontrar um lugar com algumas regras de tolerância. Tipo, não é permitido acampar, montar um acampamento, mas tem uma tolerância. Tô colocando entre aspas, mas nem é entre aspas. Tem uma tolerância a dormir, só fazer uma pernoite, com algumas regras. E assim, é uma tolerância, nem é permitido realmente. Tem que estar a 2.000 metros de altura, alguma coisa assim. Não pode acender fogueira, nem mesmo fogareiro de forma alguma. Porque aqui tem problemas de incêndio e tudo mais, isso em Portugal também é a mesma coisa, e se eu não me engano na França também não pode, porque tudo tem problema de incêndio. Obviamente não pode deixar lixo, né, não tem que cuidar da natureza, essas coisas, e só pode montar a barraca após as 8 da noite e tem que desmontar ela até as 8 da manhã. E essas são as regras de tolerância. Só que a gente tem que encontrar um lugar ainda, a gente tinha chegado aqui em Madrid, já eram 9 da noite, tava tudo muito complicado, a gente pensou, ok, a gente vai ter que pegar um Airbnb mesmo, né, porque foi de última hora, do nada a gente tá em Madrid. Não era esse o plano, mas tudo bem. Então a gente foi e pegou um Airbnb baratinho. E aí, né, tem esse negócio de esperar o Airbnb aceitar e para poder ir pro lugar. Enfim, então a gente pegou um com reserva instantânea. Então o que você pensa? Em reserva instantânea, não importa o horário, né? Eles vão te mandar ali, provavelmente é um self-check-in, onde você pega a chave e você mesmo abre. É o normal de acontecer. A gente fez, ninguém mandou mensagem. Tinha lá, eu tirei print do horário que podia fazer o check-in. Eles falaram que podia fazer até meia-noite. Ninguém mandava mensagem, a gente conseguiu o endereço, chegou aqui, ficou mandando mensagem, pediu pro Airbnb, enfim. E o quarto não é assim as grandes coisas, normal, básico de quarto barato do Airbnb. Então a gente só pediu um voucher de compensação por todos os problemas e eles deram 15 euros de voucher de volta. O Airbnb foi, se eu não me engano, 56, alguma coisa assim. Então ficou basicamente 20 conto a diária, né? Ok. Aí, quando a gente chegou aqui também, a gente só descobriu que era esse lugar e conseguiu o contato dos donos para conseguir entrar, porque o Luiz foi muito esperto e um grupo, um trio de italianos estava entrando, e aí o Luiz percebeu pelo papel de parede que era da mesma foto, que a gente tá num, tipo como é que é? Uma guest house, onde tem vários quartos, e a sala compartilhada, a cozinha compartilhada, enfim, é isso que a gente tá. E aí ele percebeu pela foto pelo papel de parede que era igual. E a gente tava na porta do lado, porque o endereço também tava diferente. E aí com isso a gente conseguiu falar com os italianos, eles passaram o WhatsApp, a gente ligou pros donos e eles passaram como é que a gente entrava no quarto e tudo mais. E é isso. Então agora a gente tá aqui, ó, vou mostrar só um pouquinho do quarto, aqui a cama, um monte de coisa jogada ali no canto. E é isso, hoje eu não vou dormir numa barraca, porque eu tô em Madrid. E a gente pagou 2 noites aqui, essa e a de amanhã, porque a gente quer andar pela cidade, que era uma das paradas que a gente queria fazer. Porque, gente, eu tenho carimbo de Madrid, eu acho que eu tenho uns 4 carimbos de Madrid. Que eu já entrei na área Schengen por Madrid várias vezes. A primeira vez que eu entrei na Europa foi por Madrid. Só que eu nunca fiquei em Madrid, nunca conheci Madrid. Então, é a primeira vez que eu realmente vou estar na cidade de Madrid, tipo, poder ver ela, porque a gente nunca conseguiu ver. E é por isso que a gente pagou 2 noites de Airbnb, e esse foi o dia de hoje, o diário de viagem, dia 2, e foi muito louco. E tem uma outra coisa também, o Luiz talvez volte dessa viagem cristão, porque quando começou a aparecer um monte de carro, alguns minutos antes, o Luiz, ele disse pra mim que ele fez uma oração em silêncio, pedindo, por favor, meu Deus, para ele ter sorte hoje, no dia de hoje. E aí, do nada, começou a vir um monte de carro. E, nossa, eu tava quase me esquecendo. Esse monte de carro, esse casal contou pra gente que começou a vir porque aconteceu um desvio de faixa.
Se não fosse por isso, eles não passariam naquele lugar onde a gente estava e aquele monte de carro também não teria passado. E isso aconteceu, tipo, naquela hora. Então o Luiz ficou com isso na cabeça, de que ele fez uma oração. E logo em seguida começou a passar um monte de carro, teve esse desvio. E aí a gente foi, conheceu esse casal. A gente ficou, né, a gente chegou lá em Évora. E em poucos minutos, gente, a gente não ficou muito tempo pra pegar a carona até Madrid. Esse cara apareceu, passou por nós, foi buscar outra pessoa. Depois ele voltou pra levar a gente. E assim, muita sorte. Tipo, hoje estar em Madrid é muita sorte mesmo. A gente pensou que ia demorar pelo menos mais 1 ou 2 dias pra chegar aqui. E é isso. Agora sim, é isso o dia de hoje. Eu não sei. Essa viagem. Eu tô no meu 2º dia e eu já tô entendendo o quão. Não sei explicar. Eu acho que eu vou conseguir falar mais sobre isso nos próximos vídeos, talvez. Mas, eu tô exausta também. Eu acho que eu já tô viajando bastante. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você não me segue, segue aí pra continuar vendo. Vou tentar postar todos os dias. Quando eu não postar todos os dias, tipo, se eu faltar 1 ou 2, eu vou postar, tipo... Se eu não postar todos os dias, eu pelo menos vou gravar todos os dias e vou postar depois, mas vai ter diária de viagem mesmo exausta. Talvez a Luana do futuro fique com muita raiva da Luana de agora prometendo essas coisas, mas eu estou prometendo. E é isso. Deixa like, comenta, gente, isso ajuda. Comenta aqui. Obrigada.